Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando para o nosso... Opa, escorregou o braço aqui. Para o nosso bate-papo de todo sábado à noite. Estou aqui ao meu lado com a minha esposa, minha querida pastora Marília. Olá, quero dar pessoal. boa noite à Adilaine, né, a nossa pastora, coordenadora lá de Brasília, chegando agora, coordenadora estadual de casais, a Sandrinha, o Márcio, a Silvana Andrade, a Jaqueline, enfim, a turma que está chegando. Aproveita, vai mandando mensagem, missionário Márcio, desejando paz e boa noite para a gente. Com certeza vai ser uma noite abençoada. Diego Ferreira, se eu não estou enganado. A Lela, que está chegando também. Muito boa noite para vocês. Paz seja conosco, convosco. Daqui a pouquinho vamos estar recebendo um casal muito querido, que trabalha também na área de família. São os nossos coordenadores da CONAC aqui na região 991 de São Cristóvão. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu vou passar a palavra para minha esposa, a pastora Marília, para dar uma boa noite para vocês. Quero saudar o Joilton lá de Jane Nascimento e o pessoal que está chegando, tá bom? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Que bom que a gente pode contar com a presença de vocês e com a participação também. E hoje nós, mais uma vez, vamos conversar muito sobre relacionamento, sobre casamento e falando sobre um tema que é vital na relação a dois de pessoas casadas, que é a questão sexual, tá certo? Então, vai convidando aí um monte de casais. Nós vamos falar sobre tabus, sobre, enfim, questões concernentes à vida sexual, à sexualidade do casal. E vai ser muito bom. E vamos estar daqui a alguns instantes com o pastor Luiz Cláudio e a pastora Marli, nossos coordenadores regionais aqui, que vão estar sendo os nossos entrevistados dessa noite. E lembrando que hoje a gente vai ter o sorteio, né, da caneca personalizada com o logo da igreja, que a gente divulgou durante a semana, e também vamos ter o sorteio aí que a pastora Marli e o pastor Luiz estão preparando. Deixa eu dar uma dica de como você vai ganhar, o que eles estão preparando para o sorteado. Você vai lá no Instagram, tem lá uma frase, logo o último post que eu coloquei, uma frase atribuída ao Walt Disney, que diz que um homem jamais deve negligenciar, deixa eu ver a frase aqui, um homem jamais deve negligenciar sua família em favor do seu negócio, né? Então, vai lá, curte a frase, marca 2 pessoas e no finalzinho você vai estar levando aí esse brinde caprichado, que daqui a pouco o pastor Luiz e a pastora Marli vai estar sorteando. E tem algo legal que eu estou aqui olhando na tela, tem nome de muitos jovens. Que bom que a juventude, os solteiros estão participando, queremos aprender. Sila já falou ali, eu vou ganhar. Lembrando que você vai lá, acha esse post que tem essa frase do Walt Disney, você curte e marca 2 pessoas, mas não vale ser gente que frequenta ou que é membro daqui da IEQ São Cristóvão e nem da região 991 também São Cristóvão. Tem que ser alguém, né, um amigo seu, alguém que você conheça, mas não que seja da igreja. Vamos tentar contato aqui com os nossos convidados especiais aqui. Vamos estabelecer conexão aqui com a pastora Marli Miller e com o pastor Luiz Cláudio. Tem ali a Cleusa que diz que também vai ganhar. E vamos ver. Muita gente querendo ganhar o prêmio. E quando souberem ainda o que vai ser... o sorteio extra. Muda só um pouquinho a posição do celular para a gente ver vocês. Que a gente está vendo vocês deitados aí. Olha, já estamos vendo alguns investimentos, será? Não é investimento. Melhorou. Não é. A posição do celular. A gente está vendo vocês assim. É isso que eu não estou sabendo. Bota ele na vertical. Na vertical. Espera só um pouquinho, eles estão ajeitando ali o celular. Isso. A gente está vendo
os porta-retratos, agora o pastor Luiz, né? Ó, Deu para pegar agora? agora, Joia, joia. agora falta só vocês ficarem mais juntos. Deixa eu melhorar aqui também para pegar melhor aqui a imagem minha e da pastora. Acho que agora estamos bem na tela, tanto eu com a pastora como vocês dois. Ok. Ai, meu Deus, assim não Pessoal, tá fica, né? chegando. Não, Não, é do outro jeito. do outro jeito. Isso, aí. Pronto, Enquanto deixa isso, eu tirar, tá não vou chegando tirar aqui, eu aqui. vou saudando a Gleisiane, Gleisiane. o Júnior, a Leusa, o Fred, enfim, a turma está chegando. Bem, E pessoal, hoje nós temos muitos solteiros, viu, pastores? Todo mundo interessado em Gente, saber sobre o assunto. mas eu queria não saber fique por quê. constrangida. Não fique constrangida com o tema, e que ninguém mais te chamou solteiro para estar aí. Fiquem né? à vontade. Não, Ó, vocês precisam saber. Eles precisam saber. Precisa. Estamos aqui também com lá da igreja da Praia Grande. Genice? Não, que auxiliou aqui na extensão, Jaguaciara, né? Ah, Está assistindo a nossa live. Um abraço para ela. Beijo, Enfim, Jaguar. ela ali, saudades de vocês. Oh, Também. beijo. Enfim, bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito caliente, Meu né? Deus. Vamos falar sobre Ô, sexo. Glória! Ó, a Jaguaciara está dizendo minha professora é top, deve ser a pastora Marli. E a gente, pastor Armando e pastora Janice, coordenadores lá da Praia Grande, Que nos honra. prestigiando. Enfim, né? Estamos aqui com um casal. Casal de sobre excelência. sexo. Eles são, né? Ó, o pessoal lá de Itabuna nos acompanhando aí, a Lívia e o marido da Estética Fêmea. Tem a Adilane lá de Brasília, a Sila, né, e o Portela aqui da Igreja Sede, do grupo de casais da Igreja Sede, também de Salomão chegando, a Elaine, enfim. Bem, a gente vai falar de um assunto que é... Conta pra gente o que é que vocês estão cochichando aí. Só pra gente. Viu? Ainda nada. Dizendo, esse assunto traz certa curiosidade, né? Então, vamos lá. Esse é um assunto muito... como é que eu posso dizer? Cheio de mitos, cheio de tabus, Como disse o missionário Márcio, curiosidades. cheio de curiosidades. Em algumas igrejas é um assunto jogado para debaixo do tapete, porque alguns pastores se sentem constrangidos de falar sobre o assunto. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando Porque também sobre é um assunto isso. que sofre uma certa censura, né? E porque durante muito tempo foi algo assim guardado dentro das quatro paredes, assim, e pouco se falava sobre isso, principalmente... Tido como assunto pecaminoso. Principalmente dentro da igreja, porque o sexo era visto como um pecado. Mas antes de entrar no assunto, deixa o pessoal ir chegando, vamos ouvir uma saudação do pastor Luiz Cláudio e da pastora Marli, Se apresentem. que além de serem coordenadores regionais da nossa região, chegando agora pastor Eliseu e pastora Patrícia, lá da Boa Tinha que chegar. Eles e tinham toda que a família chegar. Galiza, né? Ele disse que estaria colado nessa live. Olha a mãozinha dele aí saudando vocês. Então, estão super prestigiados aí pelos coordenadores. E, antes disso, né, se apresentem. Eu quero dar uma boa noite a todos. Eu quero dar uma boa noite a todos. Cumprimentar cada um com a paz do Senhor Jesus, que a paz seja convosco. Antes de tudo, eu quero paz seja convosco, né? Eu quero parabenizar, pastor, o senhor e a pastora por esse lindo trabalho com casais, que realmente tem vitaminado muitos casais, viu? Parabéns por essa iniciativa que Deus colocou no coração de vocês, e tem sido uma benção. Cada semana é uma expectativa para ver os temas, os coordenadores, as pessoas que realmente têm algo a passar, né? A nos ensinar. Com e eu certeza. creio que nessa noite a gente vai estar aprendendo também, né? Mas também a gente vai estar falando de vida a dois, nossa vida, experiência. Para quem não nos conhece, eu sou Luiz Cláudio, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular,
E graças a Deus, a gente tem trabalhado e visto os frutos produzindo em meio aí a uma jornada para a glória de Deus. Boa noite, casais. Paz seja com todos. Eu não sei se eu tô com calor ou se eu tô suando de nervoso, mas o tema picante, né? A gente sabe que é um casamento vitaminado e a gente veio colocar pimenta na vitamina. Então, vamos aqui, né? Para ver o que é que vai dar essa noite. Só a gente vai fazer essa receita, vitamina com pimenta. Depois Com pimenta. Agora, vitamina com pimenta. A gente, o pastor Eliseu disse que é forte essa vitamina. E hoje a gente vai pular da vitamina A para a vitamina S, viu? Porque a gente vinha falando da vitamina A. No sábado passado a gente falou sobre atração. Pastor Eliseu e pastora Patrícia foram quase perto da onde vocês vão dar continuidade a partir de hoje, mas a gente disse, deixa aí, porque vem aí o próximo casal que vai mergulhar nisso. O pastor Eliseu está dizendo uma coisa melhor. Tem gente dando glória, já tem gente aqui quase, né? Deixa lá. Antes disso, eu quero saudar o nosso secretário estadual de missões, pastor Cosme, está aqui na nossa live, e conselheiro também estadual. Maravilha, maravilha. Meu Deus, que responsabilidade. Abraço, meu pastor Cosme. Forte abraço. Beleza. Pastor Eliseu, pastor Patrícia, todos os coordenadores, né? Pastor Júnior, pastora... o nome dela é Janice. Um forte abraço aí. Fico feliz, né? São todos aí, né? Eu fico feliz por saber que vocês estão aí junto com a gente nessa empreitada, falando de casais, falando, né, desse tema tão maravilhoso que é apimentar. A gente lá fora é conhecido como aquele povo que gosta de uma pimentinha, né? E graças a Deus que a gente é chegado a uma pimenta. Mas vamos lá, meu pastor. Vamos lá. E quando nós pensamos em convidar vocês, coordenadores, porque a gente sabia que vocês iam acrescentar muito, né, nesses nossos bate-papos. Porque cada coordenador, casal de coordenadores que a gente conhece, né, são casais cheios de Deus, de conhecimento, e a experiência de vocês vai acrescentar muito, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Estamos aqui, né, na nossa live de sábado, casamento vitaminado, relacionamento vitaminado. A cada sábado estamos recebendo aí dicas de vitaminas para alimentar o relacionamento. Fazer o casamento forte, fazer um casamento forte, duradouro. Feliz. E hoje a gente vai para a vitamina S. A gente vai pular da vitamina A para a vitamina S. Na verdade, uma coisa liga a outra. Né? É uma combinação. A gente está fazendo. A atração leva... Isso, a atração chega à vitamina S. E estaremos falando sobre sexo, que durante muito tempo foi algo colocado como pecaminoso. Está chegando aqui o Rafael Neri, o pastor Rafael Neri, lá da Família da Graça, filho do Bispo Miguel e da Bispa Niara. Vocês estão com uma moral incrível, viu? Hoje só vem gente top. A pressão dela... Abraço, meu bispo. Clemilson Lisboa, o Beto Ferreira, com a Amanda, enfim. Meu Deus. Vocês estão batendo quase a live daquele sertanejo, o Gustavo Lima. Gustavo Lima. Vocês estão demais. Vamos lá. Durante muito tempo, sexo foi visto pela igreja como algo pecaminoso e apenas era algo aceitável para a procriação. Então, de alguma forma, né, falar sobre isso com uma outra ótica, com uma visão... Pastor Pedro de Camaçari aqui com a gente, né? Então, Deus abençoe Pastor Pedro, o filho dele, pastor... minha equipe, minha produção, me lembra aí que é cantor, o filho do pastor Pedro lá de Camaçari, né? Me deu um branco agora, depois minha produção vai me lembrar aqui. Então, voltando ao assunto, durante muito tempo o sexo foi visto como algo pecaminoso, algo apenas que era aceitável se fosse para procriação,
e a igreja viveu aquém do que poderia viver a nível de prazer, a nível de uma vida completa na questão do relacionamento, por causa desses tabus e dessa religiosidade. Isso tem sido quebrado com o tempo, graças a pastores que têm coragem de botar a cara e falar sobre o tema, porque não é um assunto que todo mundo tem a disponibilidade, né? a vocação de falar, né? Mas estamos aqui nessa noite para isso. Estamos colocando nossa cara aqui no vídeo, falando sobre esse assunto que faz parte da vida humana, que faz parte do projeto de Deus. E obrigado, Júnior. Pastor Pedro, pai do pastor Gabriel, que é cantor lá de Camaçari, presente com a gente aqui na live. Sim, então vamos lá. Fala um pouquinho dessa ideia que durante muito tempo os religiosos tiveram de que sexo era pecado, só se via para ter filho e depois pronto. Ouviram? Pastor Luiz? Não ouvi. Não ouvi não, repita aí. Eu estou falando, fala um pouco para a gente sobre essa ideia distorcida que a igreja, durante muito tempo, a religiosidade, durante muito tempo, apregoou de que sexo era algo apenas para gerar filhos e não para a pessoa ter prazer, ter orgasmo, ter uma plena. E muitas pessoas, durante décadas, e por que não dizer durante séculos, viveram aquém, abaixo do que Deus desejaria que vivessem como casal, né? Porque o sexo foi pensado por Deus, idealizado por Deus, e é uma bênção dentro do casamento. Fala um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar em assuntos. Na verdade, na verdade, a gente tem, assim, um nível muito grande de pastores, de membresia, de colegas de ministério ou de crentes de outras igrejas que conhecemos, que quando a gente fala que vai falar sobre sexo, eles perguntam, e pode? Eu não sabia que crente podia falar sobre essas coisas, eu não sabia que crente podia fazer certas coisas, ainda hoje, né? Então a gente tem, assim, essas pessoas, elas são orientadas pelo seu ginecologista, que às vezes conversam com certas mulheres que não sabem o que é um orgasmo, não sabem o que é uma lubrificação, passam por alguns problemas dentro do seu relacionamento, não conseguem se abrir com seus esposos, porque, na verdade, tem maridos que nem conhecem o corpo de sua própria esposa, por achar que o sexo é somente naquele momento, é um pecado. A gente tem testemunho de casais que achavam que eles tinham que ter relações e depois de fazer o sexo, eles tinham que dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, porque eles achavam que estavam pecando. Então, eles falavam, não, todas as vezes que a gente termina, a gente dobra o joelho e pede perdão a Deus, porque a gente sabe que é um pecado. E a gente, de onde vocês viram isso? Onde foi que vocês aprenderam isso? Por que é pecado? Se a Bíblia fala que vocês dois se uniram na presença de Deus, se tem a bênção de Deus, por que é pecado? Nós não vamos titular o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nós vamos entender o seguinte, o Espírito Santo de Deus está conosco em todo o tempo. Então, o próprio Deus nos mostra o que é certo e o que é errado. Há limite no relacionamento, sim, aonde Deus vai nos cobrar. Mas isso não significa que seja um tabu a ponto das pessoas terem medo de falar sobre isso. Medo de expor isso à sua igreja. Pastores com medo de orientar casais, com medo de falar sobre isso, porque acham que verdadeiramente Deus criou o homem, criou a mulher e na hora de fazer o sexo chamou o diabo para criar. E é claro que não foi nada disso. Não foi assim que Deus fez as coisas. Deus não chamou o diabo para ter uma participação na vida sexual de Adão e Eva. Deus não chamou o diabo para isso, né? Então, muita gente ainda vê o sexo como um pecado. E, normalmente, quando a gente vai pregar em outras igrejas, a gente recebe convite, pastor, a gente ainda vê ainda, em pleno século XXI, como muitas igrejas ainda hoje, realmente fecharam os olhos para essa, vamos dizer assim, para esse tema que é muito, assim, valioso na igreja. Até mesmo não somente em relação à família, ao sexo, mas sim, como a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3,
sobre aquilo que o homem já entra no casamento devendo à mulher a sua benevolência. E da mesma forma, a mulher pague ao homem a sua benevolência. Ou seja, nós já entramos sabendo que existe, né, uma dívida que a gente tem que pagar. E essa dívida, muitas vezes, é interpretada como o quê? Como se fosse algo material. E não é. É o prazer mesmo, é a cumplicidade de um satisfazer o outro. A gente percebe como muita gente hoje, a gente tem percebido aí já há mais de 10 anos trabalhando com casais, como tem mulheres hoje que ela se sente ainda negligenciada nessa parte. E homens também. Até mesmo porque não é só o tabu voltado para o lado feminino, para o homem também. Tem homens que têm um sexo, mas nunca teve prazer, nunca sentiu um orgasmo, porque ele não sabe o que é isso. A mulher da mesma forma. Então, hoje, graças a Deus, Deus está levantando uma nova geração, pastores, coordenadores, que realmente tem sido assim tocado nessa área e tem ministrado, né, no culto de casais, no culto realmente específico para isso, para justamente a gente ver a obra de Deus se cumprindo na vida do casal. Explica esse negócio aí que você falou, que agora, sinceramente, me deu um nó na minha cabeça. Como é que homens não sentem o orgasmo? Porque agora eu fiquei... Porque é uma diferença muito grande entre gozar e sentir um orgasmo. Isso. Né? Eu acho que o orgasmo ele vai além do prazer. Ele é algo tão satisfatório que o homem gasta todo o seu nível de energia. Então, quando ele é uma pessoa que ele simplesmente está apenas satisfazendo o ato de ejacular, ele ainda tem energia porque ele não se satisfez ao nível de gastar tudo. Então, o orgasmo para o homem é isso, é ele gastar toda essa energia. Então, tem mulheres que falam, meu marido é insaciável, acabei de fazer, ele quer de novo. É porque ele não chegou ao ápice do prazer, ele não se satisfez a esse nível. Então, tem muitos homens que eles simplesmente ejaculam e acham que eles estão simplesmente sentindo orgasmo. E não é assim que se sente o orgasmo, né? É a mesma coisa de mulheres. Quando a gente fala, como é? Hã? Não, eu ia dizer, não como entendi. Diz aquela emissora... Não, eu ia falar, como diz aquela emissora, isso é científico mesmo? Ou seja, é ciência mesmo? Ou é uma conclusão de vocês? Na verdade, é a experiência. É a experiência de fatos, é a experiência vivida conosco, né? Porque assim, quando um casal está novinho, recém-casado, eles visam a quantidade do sexo. De novo e de novo. Sila está dizendo, eu quero que faça de novo e de novo. É mole, Sila. Ignore. Então, assim, quando um casal está recém-casado, eles querem toda hora, né? A todo instante, a todo minuto, qualquer hora, todos os dias. Mas quando a gente passa já por um nível de casamento... Como se fosse, Pastora Marli, é como se fosse um ato viciante. Um vício. Uma viciante. Coisa que fazer pra... Não é prazeroso. Não é prazeroso. Então é aquela coisa para poder dizer assim, eu faço muito. Mas não é aquele sexo com qualidade. Isso, não é aquele com qualidade que você vai ter o prazer de não ter, digamos, 5 vezes numa noite, mas uma vez em uma noite em que os dois se realizam e dormem satisfeitos. Né? Porque quando a gente está mais assim, no caso de 25 anos, é de ano em ano. Então, a gente tem que fazer valer. É assim de ano em ano. A Viviane está fazendo, existem estudos científicos que dizem que a maioria das mulheres nem sabe o que é orgasmo. Isso a gente sabe, mas Exatamente. Eu falei aqui sobre a colocação do nosso especialista aqui, pastor Luiz Cláudio, falando sobre a questão do homem. Aí fiquei assim, entendeu? Mas tudo bem. O título está dizendo interessante. Ó. E tem outra coisa. Semana passada. É até mesmo, pastor. É até mesmo porque tem pessoas que sentem ainda vergonha de falar que ela realmente não foi paga. Quando Paulo fala o homem tem que pagar a mulher a benevolência, é algo que tem que ser pago. Ou seja, você tem que ter a certeza daquilo que você está fazendo até o ponto dela chegar ao orgasmo. Tem mulher até que ejacula normal, mas ela não sente o orgasmo. E acaba até muitas vezes o homem deixando ela na mão.
Então ela dorme, ela passa o dia, mas ela não foi paga segundo a sua benevolência, ou seja, segundo aquilo que ela queria. Tá Se não aguenta, para que veio, né? Completa, viu? A Gleide Martins está dizendo que a obra tem que ser completa. E estamos pedindo ajuda aqui aos universitários. A obra tem que ser completa. Tem que ser completa. Tanto da parte do homem... Eu sou recém-casado. Ele é recém-casado. Eles são recém-casados. Nessa condição aí, com base no estudo científico, ele está na condição de recém-casado. Pastor Eliseu. Porque ele está... ele aborda a experiência. Intensivamente. Muito bem. Vamos lá, vamos melhorar esse negócio aqui. A gente já ouviu histórias, inclusive parecem que são ficção, parecem histórias de ficção, mas fatos reais. Certa feita, um pastor falando conosco, né, a respeito desse assunto, a que ponto a religiosidade chega. Contou-nos que uma irmã chegou para dizer: pastor, eu não consigo me relacionar com meu marido, ter relações sexuais, porque na hora que eu estou no quarto com ele, eu começo a pensar que os anjos de Deus estão ali e eu me sinto constrangida. Então, você vê como a religiosidade ela pode levar alguém a uma libertação quando apresenta verdadeiramente Jesus e o que a palavra de Deus diz, ou como pode levar as pessoas a um tipo de prisão e até mesmo de perda de qualidade de vida por causa de uma ignorância, né? Então, essa irmã, ela por entender que havia anjos de Deus naquele local, ela ficava constrangida de, né, se relacionar com o seu marido. A exemplo do que a senhora, a pastora Marli falou, né, da irmã que depois do sexo pedia perdão a Deus juntamente com o marido. Então, veja como o sexo, durante muito tempo, foi visto, e ainda é visto, infelizmente, dentro de algumas congregações, dentro de algumas igrejas, como algo do diabo, como algo nojento, como algo sujo, quando foi algo criado por Deus para trazer bem-estar, felicidade. Está provado que existem hormônios, né, que são liberados no ato conjugal e que trazem equilíbrio na questão do bem-estar, na questão de diminuição de níveis de estresse, melhora o coração, enfim, está provado que é bom para a saúde, né? E muita gente ainda preso a ideias de falsa santidade ainda condena esse ato. Fala um pouquinho. Tá parando. Eu percebo aqui, pastor, que é o seguinte, eu percebo que muitas vezes a gente já teve uma experiência com algumas pessoas contando a nós em relação vamos dizer assim, vamos dizer assim, a religiosidade, como ela tem impedido, e certa feita, uma irmã contando a gente sobre que o marido dela não via o corpo dela, né? Eles só tinham relações por lençóis. E aquilo nos chocou, porque a gente está no século avançado, 21, e a gente ficou chocado pelo fato deles ter relações e ele, sendo o marido dela, não via o corpo dela. Até mesmo porque a sua religião não permitia que ele pudesse ver o corpo. Então, a gente começou a fazer um trabalho, primeiro, é um trabalho consciente, é um trabalho realmente que você percebe que está na consciência dela, né? Ela precisa ser ministrada, ela precisa ser instruída, e a gente percebe como isso tem avançado, né? A gente tem muitos testemunhos de pessoas que realmente pensavam dessa forma, como a pastora Marli falou, né? De pessoas até que realmente tinha essa dificuldade, né, filha? Tinha essa dificuldade, e eu vejo assim, que é necessário ter o contato físico, lógico, é necessário, mas eu acho que o sexo começa aqui na mente,
né? Tem que ter uma entrega, tem que realmente ter uma entrega, tanto do marido como da esposa, para se chegar ao objetivo que é o sexo, né? Até chegar ao ágape, ou seja, o máximo, né? Que é o clímax do sexo, que é uma entrega total, né? Não, é isso que Às você vezes falou, a né, gente de que o sexo começa aí na cabeça, é tão verdade que existem pessoas que, na realidade, pensam, principalmente homens, né? Pensam que estão com algum problema de físico, no sentido de ereção, de falta de ereção, de algum distúrbio sexual, e o problema não é físico, o problema está na cabeça. E aí tem que ir para psicólogo, ou então ele tem que se convencer de que não tem nada a ver, não é problema nos órgãos do corpo, né, nos órgãos genitais, mas é algo que está lá na cabeça dele, né? Então aí tem problema de falta de ereção, coisas desse tipo, que, como está no cesto aí do sexo, muitas vezes não é falado dentro da igreja. E aí muitas pessoas também, pela falta de esclarecimento, deixam de procurar uma ajuda médica e ficam vivendo privados de uma qualidade sexual. Ou então joga tudo na conta do diabo, né? Antes... Demonizam tudo, né? É espiritual, né? Aí a pessoa não parte realmente para procurar a solução que ela precisa para ser liberta realmente daquele mal e viver. Porque então, não é uma questão de quantidade. É aquela questão de você entender o seguinte: eu me casei, então eu vou ter vida conjugal e vida sexual. Eu vou conviver com uma pessoa, mas eu também tenho que ter uma vida sexual. Então tem pessoas que elas não se preparam para isso, para se casar. Elas não entendem que vai chegar o momento em que o marido vai estar com vontade e a esposa não vai estar com vontade. Mas quando a Bíblia diz que eu devo pagar devida benevolência, significa, como a Bíblia diz, eu não tenho poder sobre o meu corpo e nem ele tem poder sobre o corpo dele. Então vai chegar o dia que ele vai querer e eu não vou querer. Então o consentimento mútuo está aí. A partir do momento que eu compreendo a necessidade dele e vou ceder, porque eu entendo a minha obrigação de esposa. Ele, da mesma forma, a gente sabe que para o homem é mais difícil. Porque quando o homem não quer, como é que ele vai fazer? Então tem que haver uma preparação da esposa nele, para que ele também sinta vontade de fazer. Porque acontece, na maioria dos casos, a gente ouve falar que é a mulher que não quer, mas e quando é o homem? E essa fala sua aí, eu queria até falar de uma outra coisa, mas eu vou até, se eu me lembrei, eu falo ainda. Isso que você fala aí com embasamento bíblico, porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, e o pastor Luiz já falou, que o corpo de um não pertence à pessoa, mas ao outro. Sabe que entra aí em choque com as feministas, isso né? Dá uma confusão. Porque hoje as feministas defendem o corpo é meu, eu uso ele, enfim, e muitas usam o corpo para chantagem, outras para negociação, outras como base para fazer greve e tanta coisa. Então, às vezes, o marido fica chupando o dedo, né? E a gente sabe que a demanda sexual do homem, se ele tiver saudável, é muito maior do que da mulher, né? Porque a mulher precisa de todo um processo. Mas tem mulher também que é fogosa, né? Tem umas mulheres também que são tinino. Mas a gente. Mas no geral, o homem... geral, pelo menos como é que eu posso dizer assim? Pelo menos nos livros, né? Apesar que ultimamente as coisas têm mudado, né? A minha ginecologista, ela fala para mim, Marli, mulher não acorda pensando em sexo, homem acorda pensando em sexo, passa o dia todo pensando em sexo e à noite ele quer o resultado. A mulher, ela de vez em quando pensa nisso. Então toda regra tem uma exceção. A gente sabe que tem mulheres desse jeito e tem homens também desse jeito. E é como o senhor falou, né? Assim como tem homens que é frio para o sexo. E daqui a pouco eu quero falar, né? Eu vou provocar, mas eu vou estar falando com vocês sobre como acender esse fogo sexual, né? Porque fogo se acende, né? Então a gente vai estar falando como acender esse fogo sexual, consequentemente, na mulher, né? Já que o homem está aceso 24 horas. É mais fácil acender.
Mas a ideia está aí, pastor. A ideia está aí, como a pastora falou, né? O sexo, na realidade, ele começa já pela manhã. Você morena de porcelana dizendo que já acorda pensando. E a CM Morena de porcelana. Você começa a mandar, né? E a CM Moura está dizendo minha esposa a todo momento. É a todo momento, tá vendo? Bem, tem alguns felizardos, Que né? bom, mas, que bom, que bom. Via de regra, né? Pelo menos pelo que era no passado, né? Se entendia que o homem tinha muito mais apetite sexual e a mulher era meio, como é que eu posso dizer, fria ou dava pouca atenção para isso. Talvez não tinha muita disposição. Talvez por uma questão de tabu, talvez para não se mostrar de uma forma e ser vista como prostituta ou coisa desse tipo. Mas isso está sendo mudado. É porque o padrão, na verdade, o padrão de educação que vem para a mulher é que não é a mulher que procura o homem, é o homem que procura a mulher. Então, a mulher vai seguindo esse padrão. Se ele não me procurar, eu não vou procurar. Aí ela faz aquela linha que não quer procurar para não ser vista como vulgar. Isso. Na maioria é isso. E muitas vezes... A morena de porcelana disse aqui antigamente. Hoje é diferente. Viu, pastora Marli? Isso. Eu disse sábado, e vou dizer hoje. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Pode ir falando. Uma maneira, às vezes a mulher fala de uma maneira mais sutil. Ela não fala dizendo eu quero, mas ela coloca a roupinha, ela dá o sinal, né? Ela se mostra de outro jeito. Ela passa a mão, né? Isso. Passa a mão para ele entender. A gente tem uma experiência. Peraí. A gente tem uma experiência. Para os nossos esse negócio. Então, meu amigo, se passarem a mão em você hoje à noite, é porque estão querendo alguma coisa contigo, né? Então, se passar Lógico. A gente tem os códigos, né? Tem os códigos. Então, voltando, eu nem sei mais para onde é que eu vou voltar aqui. Eu nem sei onde é que eu estava. Não, eu estava falando... Viu, pastor? Eu estava falando o seguinte, que tem a mensagem, né? Morena de porcelana, é esposa de... Eu não sei quem é esta mulher. Tem a chamada da mensagem. Minha esposa coloca roupa de verdadeira. Meu Deus do céu. Então, todo dia ele fica doente. Depois a gente vai falar sobre essa... Eu estou dizendo, tem a chamada da mensagem, né? Hoje tem a mensagem picante que você pode mandar. Está esquentando. A esposa do pastor Eliseu, que disse que está fazendo todo dia e toda hora. Né? Depois ele vai pedir. Eita, maravilha! Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui tem uma dizendo, ó. Aqui tem uma falando assim, mas os homens são meio lerdos. Às vezes eles nem entendem o que a gente está falando. Então desenha. Tem que desenhar. Então, ó. Voltando a esse assunto, estava onde mesmo? Ele falou alguma coisa. Vai ter que mandar a frase para o marido dizendo: marido, hoje eu quero te usar. Eu digo sempre, tem que ter a mensagem, pastor. Aquela mensagem picante. Se o homem não... errado essas frases. Não. Eu digo assim, tem aquela mensagenzinha provocante, tem aquela mensagem que na realidade vai chamar a atenção. Às vezes a pessoa acordou cedo, não teve, vamos dizer assim, aquela coisa de dar um beijo, aquela coisa, mas tem o quê? Uma mensagem durante o dia, né? Quando você chegar... Dica, tipo, um exemplo. Ó, temos várias mulheres agora que estão querendo vitaminar o casamento. E elas precisam, assim, de uma dica, assim, que frase eu vou botar para aquele... para aquele desentendido entender, né? Então, ó, o pastor Eliseu está dizendo que a morena de porcelana é lá da Boca do Rio. Obrigado, pastor Eliseu, pelo feedback. Olha! Sim. Diz uma frase assim. Um de vocês aí, diz uma frase aí para o homem entender aquela frase. Tem homem que não entende as letras. Sei lá, hoje eu tô afim. Hoje eu tô afim. Será que... Então, hoje você não escapa. Será que ele não entendeu? Isso. Pastor Luiz. Manda uma foto. Pega um dos investimentos, tira uma foto e manda para ele. Será que ele não vai entender? À noite você me encontra com essa, né? Não é? Isso. Estou esperando.
Isso. Hoje tem aqui, estou esperando. alguém botar aqui, hoje tem. Umas coisinhas assim. Pronto, aí já ajuda. Expressões curtinhas e precisas. Então, Já minha irmã, a ajuda. partir de amanhã, manda pro Normalmente seu marido, manda aquela- hoje tem. Morena de Porcelana disse que está se acabando de rir. Então, minha irmã, você que tá passando Normalmente por tem aquela prova, mensagem que diz assim, né? Ó, o futebol tem 2 tempos, mas hoje a gente vai partir para prorrogação, entendeu? E aí ele já está entendendo. Né? Misericórdia. Futebol tem dois tempos. Porcelana, ela manda nudes. Se ela Aí, ó. ela sabe, ela tá arrumada. Viu? Né? Aí a mulher vai dizer assim, você não está aguentando um tempo, imagina prorrogação. Entendeu? Mas aí é provocação. Tá usando aqui a metáfora. Hoje eu vou entrar na Terra Prometida. Sila disse que ela disse que quer Olha! massagem. Quero massagem. Meu Deus. A Sila é mais levezinha. Prestem atenção às dicas. Porque aqui funciona isso, né? Aqui é toda hora um negócio de uma massagem. Quer uma massagem? E aí vai rolar aquela massagem hoje, vou lhe dar uma massagem. Eu digo, está interessado em alguma coisa. Não, vou fazer uma massagem, tá com dor nas costas, vou fazer uma massagem. Essa massagem sua nunca acaba em coisa séria. Imagina. Ele só anda com dor nas costas, né? Ó, a mulher perguntando. Eita, tem uma pergunta aqui, meu Deus. Estão perguntando se sexo anal é pecado, se sexo oral é pecado, enfim. E aí? Mas Eita, vamos deixar vamos isso aguardar no aqui um finalzinho. Não me deixe esquecer, não, quem perguntou. Vou anotar aqui. Viu? Então, durante muito tempo, o sexo foi visto dessa forma. E a gente vê que tem muitas coisas que, na realidade, o mundo, o diabo se apropriou. E a igreja precisa falar. O Salmo 1 diz o seguinte, né? Mostra como os ímpios falam muito, né? Quando diz lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, os ímpios gostam de falar muito e, consequentemente, eles formam opinião, eles fazem a cabeça, eles influenciam. Muitos daqueles que estão dentro da igreja se deixam levar pelos conselhos de artistas, são influenciáveis, de apresentadores de televisão, de pessoas famosas, e deixam de ouvir a verdade, né, que está na palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos falar sobre esse assunto, porque durante muito tempo ele não foi falado em muitas igrejas, né? Ou foi falado assim de forma bem superficial, sem necessariamente entrar nos detalhes que são necessários, né? Então, o mundo usa o sexo de que forma? Fora do casamento, sem nenhum tipo de compromisso. E aí, quando acontece, né, a ruptura, ficam umas feridas na alma. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, que quando um homem se deita com a prostituta, ele se faz um só corpo com ela. Então, consequentemente, tem muitas pessoas no mundo deixando pedaços uma na outra, né? Consequentemente, pedaços da sua vida sentimental, pedaços da alma, e a pessoa fica quebrada, destruída. Quantas pessoas a gente recebe na igreja com a vida sentimental totalmente detonada e a pessoa nem acredita mais no amor? E, na realidade, a gente vê um projeto de Deus para que o homem viva de forma completa, né? Quando eu falo homem aqui, eu estou falando o ser humano, o homem e a mulher. E esse projeto de Deus vai até a área sexual, chega também na área sexual. Inclusive, um dos livros que mais fala sobre relacionamento é o livro de Cantares de Salomão, onde a gente vê lá o Salomão falando da mulher amada, detalhando cada pedaço do corpo, do fio de cabelo até a planta dos pés, falando das coxas, da barriga, das partes... Detalhadamente ele conhecia ela. Né? De forma detalhadamente ele a conhecia, enquanto tem homens aí que são casados há 10, 20, 30 anos, quem sabe nunca olhou para o corpo da mulher ou vice-versa. Tem mulher que está casada há 20, 30, 40 anos e nunca olhou para o corpo do homem
por causa de paradigmas. O que são paradigmas? São modelos que são colocados na cabeça, que vem lá do pai, da mãe, do avô, da avó, do pastor, né? Que às vezes, né, do líder religioso, que às vezes fala uma besteira, mas a pessoa acredita, né, e toma como uma verdade. Quantas vezes, né, nós ouvimos, né, que televisão era coisa do diabo, que internet era coisa do diabo, agora está todo mundo usando a internet para poder fazer live, para poder levar o evangelho, para poder pregar. Quantas vezes a gente ouviu falar que a guitarra, a bateria era coisa do diabo? Hoje as igrejas, né, quase todas elas, né, para não ser aqui afirmativo, tem uma banda que tem uma bateria e uma guitarra. Então, eu fico pensando assim, quantas pessoas morreram sem saber o que é prazer, sem saber o que é orgasmo, né, por causa de líderes religiosos. Sabe que tem pessoas, acredito que até hoje, que tomam banho vestidos, porque pensam assim, se Jesus voltar, eu não vou subir nu, né? Então, são pessoas que vivem... Mas vocês sorriem, mas é uma realidade. Né? Então, imagina... É uma realidade, igreja, né? Uma irmã da igreja que conhece uma pessoa dessa dentro da igreja e o que é que acontece? Partem para o casamento e quando chega no casamento encontram uma figura com esse tipo de pensamento, ou um irmão que casa com uma irmã com esses conceitos, né? E aí vive um casamento miserável, amarrado, fracassado, lembrando que o sexo, ou melhor, lembrando que o casamento só se consuma de fato através do sexo, né? Sem o sexo, o casamento é tido como algo inválido. Até a sociedade, né, fala isso. Viu? Filhos, a Leila está perguntando se mandar nudes pode. Pode. O marido dela pode, né? Lembrando que o marido dela, claro. O perigo é mandar errado. Em vez de chegar no celular do marido, chegar no celular de outra pessoa. Como a gente já viu vários casos. Mas pode, é pecado do próprio marido? Não. Tem uma irmã que está dizendo aqui, ó, que já ouviu falar que só pode fazer sexo papai e mamãe com uma posição diferente é pecado. E aí? Ela que eu vou dar um dadinho a ela. Eu vou dar um dadinho a ela para ela aprender as posições. Explica aí. Você pode falar um pouquinho desse dadinho? Eita. Esse dadinho, ele é um dadinho que você, com o casal, ele joga o dado e o dado tem mostrando as posições. Casado, claro, né? O dado, ele mostra as posições que o casal vai fazer de acordo com aquilo que caiu. Agora eu quero chamar a atenção de que... Se o casal tiver sem eu quero chamar... O dadinho ajuda. Ajuda. Sendo que a gente tem que prestar atenção em algumas posições que machucam a mulher. Essas posições eu aconselho ao homem não fazer, porque em vez de ser um sexo prazeroso, passa a ser um sexo doloroso. Então, tem posições, na realidade, que a mulher ela não gosta porque machuca ela, né? E o homem tem que estar sensível a essa parte. E, infelizmente, tem pessoas que a gente já atendeu e que realmente o marido ele quer fazer certas posições que para ela é uma tortura, ou seja, é muito doloroso. Assim como o homem, né? Tem posições que a vagina contrai o pênis do homem e incomoda ele. Entendeu? Então, tudo é realmente em comum acordo para agradar os dois. Isso. E que eles realmente se sintam bem no relacionamento para justamente um completar o outro. Mas sempre tem uma ou duas posições que a mulher gosta. Até ajuda mais ela a se lubrificar, chegar ao orgasmo. E isso o homem tem que estar sensível para ver. Da mesma forma a mulher. Tem mulheres que sabem qual é a posição que o homem fica mais excitado, que o homem gosta. Uma vez nós estávamos na emergência, eu estava com a pressão alta e chegou um casal lá que ela estava sentindo muitas dores. E no atendimento, a médica perguntava a ela, mas o que foi? Ela com vergonha de falar. E ela, mas é o que você tem? Como foi que começou essa dor? E ela não se aguentava de dor. E a médica disse, eu vou lhe medicar, mas eu preciso saber o que aconteceu. E aí depois,
entrou o namorado, sei lá, o acompanhante dela, ela disse, tá vendo? E agora eu vou explicar como a médica. Eu tô aqui que não tô me aguentando de dor. Aí ele, você não fala, é médica não. Como é que você vai falar? Eu vou ficar com que cara? Quer dizer, uma posição, eles estavam tendo relações e foi uma posição de forma inadequada a ponto de machucar ela e ela ter que ir parar na emergência. Porque provavelmente a posição, o pênis deve ter batido no útero e com certeza trouxe a dor. Porque quando a mulher é mais curta, acontece isso, de bater no útero, e aí vai causar uma inflamação, vai causar uma Mais dor muito curta de grande. tamanho? Quando a mulher é mais A curta... vagina da mulher. A vagina da mulher. Tem mulheres que ela tem o orifício mais curto, né? Ela às vezes tem um orifício mais curto, então, dependendo do tamanho do pênis do homem, pode alcançar o útero dela. Então, tem posições que para a mulher realmente não dá para fazer para não prejudicar o útero dela, porque já houve casos do útero virar por causa de uma relação sexual. Misericórdia, essa posição agora, aí é quase... Agora, pastora Marli, eu falava sábado passado... É quase ginástica olímpica aí. Que a mulher também... Ginástica olímpica. Ela é responsável pelo seu corpo também. No momento sexual, ela precisa dizer, né, o que está incomodando, o que não está. A morena de porcelana chamou de cavalão esse daí. Né? É um sexo realmente cavalar. É sexo cavalar. É porque se a gente está na intimidade, eu vejo que alguma coisa está me prejudicando, eu preciso dizer, né? Mas a mulher também, ela tem que ser responsável por isso, não é? Assim como ela mas às vezes, pelo prazer dela. Mas às vezes, minha pastora, certamente para ele. Que ela não quer falar, que ela não quer falar. Mas eu costumo dizer sempre a Marli, a conversa no sexo, ela não pode deixar de ter. É a mesma coisa de você verificar. Eu mesmo acendo a luz, quero ver detalhe por detalhe, entendeu? Eu olho, converso, porque a gente tem que estar, né? Mas então eu converso tanto antes do sexo e converso depois do sexo. Porque, e aí, minha filha, gostou? Qual foi a posição? Eu quero saber tudo direitinho, para justamente saber o que está agradando a ela. E é isso que a gente percebe no casamento. Às vezes a mulher não quer falar com o marido porque o marido... Vamos para os passos. Liga a luz e precisa conversar. Não, porque a gente tem que aprender, a gente está entrevistando. A gente não consegue entender o que eles estão falando. Liga a luz, observa tudo direitinho, não é isso? Lógico. Eu tenho que ver, Examinar, né? Examinar. Tem que examinar tudo direitinho, apreciar, né? Se a montanha vai ser difícil subir, se vai ser muito cansativo, analisar as coisas, entendeu? Aí sim, Salomão não fazia isso, Salomão tinha que ver, né? As uvas de perto, ver, então a gente faz a mesma coisa. É engraçado o que o pastor Luiz está dizendo, mas isso faz parte de um período importante no ato sexual, que é a contemplação realmente, o olhar, as preliminares, a brincadeira. Até porque para não ser aquela coisa de galo e galinha, né? De chegar lá e... Mas é verdade, entendeu? E em 5 segundos resolver. E o sexo ele tem que ser feito com tempo, né? A gente tem que ter tempo um para o outro, sem pressa. Alguém diz que... Tem gente perguntando aqui, brinquedo erótico pode usar. A pastora Marli já falou do dado aí, ela tem mais coisa, viu? Só um momentinho, viu? Alguém... Ela é uma caixinha de surpresas nesse assunto aí. Alguém comparou a relação sexual a um parque de diversões. E é assim que tem que ser. Isso. Um parque de diversões, tem gente que só anda no carrossel. É igual ir para Beto Carreiro, tem usar o carrossel. Tem... Né? Então, e a gente percebe, usando só o carrossel. Tem que ser um momento para a gente, não é? Brincar realmente, conversar, como o pastor Luiz falou, sexo é um meio, é comunicação, né? A gente se comunica no momento. Eu vou voltar à questão da mulher, né? Que a gente devota. Acontece às vezes do casal
assim, quando o casal eles se conhecem, né? Às vezes eu me lembro que teve uma vez que a gente estava namorando e de repente eu fui e brinquei com ele, mas nós paramos, mas demos tanta risada. E ele parou e falou assim: como é que pode? Imagine. Nessa hora você tá brincando. O problema é o avião aterrissar antes da hora. Né? Isso é engraçado, né? Tem que ser assim, a coisa Isso é para testar, para ver se realmente o negócio está focado, meu filho. Para ver se está focado realmente. Né? Mas eu disse a ela, não tem nada que tire meu foco, minha irmã. Eu tenho que estar focado aí. Mas a gente sempre fala brincando. Então, olha só. A gente vê a morena de porcelana. Quem é essa mulher, meu Deus? Morena de porcelana. É da boca do livro. Então, a gente já sabe, à luz da palavra de Deus, que na realidade sexo é uma bênção. Isso aqui que a gente... Ó, a Eva lá da região da Vasco da Gama, César e Eva, coordenadores lá da sede estadual, Deus abençoe. Então, a gente já sabe que sexo é um projeto de Deus, é algo de Deus, para tornar o casamento prazeroso, senão uma relação conjugal vira algo enfadonha, né? Então, é algo que deve ser cultivado. Porque só sobra, se não sem o sexo, só sobra as obrigações, né? Isso fica Exatamente. muito pesado. Isso. Né? Pagar contas, E a pior coisa, né? filhos, com família. Oi? Coisa, né? A pior coisa, quando a pessoa começa a fazer o sexo por obrigação, é uma tortura. Né? Por isso que a gente sempre fala, quando a gente está normalmente ministrando, que não é só sexo. A gente sabe que o sexo é a maior dádiva que Deus deu aos homens. Mas você tem que ter o quê? Uma entrega, um amor. Você tem que realmente sair do seu sexo, né, do seu relacionamento, completando um ou outro. Porque não vale a pena eu me satisfazer e deixar ela. Não vale a pena ela se satisfazer e deixar a mim. Porque aí a gente vai ficar devedor. A gente nunca vai estar pagando. Então eu sempre digo a ela, não tem nada melhor do que a gente fazer um sexo de entrega. Né? Aquele sexo realmente que vale a pena e sem pressa. É o que a pastora falou. Normalmente quem está casando agora não está olhando para a qualidade, eles querem a quantidade. Não digo que não seja bom, é bom, né? Mas eu digo que o quê? Com o tempo que a gente vai passando, a gente vai pegando experiência e vendo que existem formas muito melhor da gente realmente se completar um com o outro. Né? E eu posso dizer com toda certeza, o ano passado mesmo a gente teve um casal, onde a gente estava ministrando em uma igreja, e ela chamou a gente para falar sobre o que ela fazia, porque o marido dela, né, como o pastor falou nesse instante aí, que ela comprou uma lingerie vermelha e colocou para o marido, e quando ele viu ela de lingerie vermelha, ele repreendeu, sai daqui, pombagira, né? E ela ficou arrasada. Ela ficou arrasadíssima. Então a gente fez um processo, mas ele conversou não com ela. Da lingerie ou por causa da cor? Deve ser a cor, né? Na realidade, Ele achou assim que ela estava como uma prostituta. A religião, né? A religiosidade fez com que ele não visse o trabalho, como o interesse dela é em continuar seduzindo ele, né? E aí foi um trabalho, a gente conversou, ela chorou muito, e a gente disse, não, às vezes isso daí é falta disso, é falta de você vitaminar o casamento, o relacionamento, é falta de você conversar com ele. Então, e a gente percebe que isso também mudar a cabeça, né? Um conjunto. É um conjunto. E a gente percebeu que ele mesmo era uma pessoa que fazia o sexo por fazer. Parece que ele já estava aprofundado na rotina, porque para ele só era mesmo só o sexo. Então ele não tinha mais aquela coisa de prazer, amor, né, surpreender. Eu digo a minha esposa até hoje, a gente fez 25 anos de casado, e toda vez que a gente faz amor, eu quero surpreender ela. É como se fosse a minha primeira vez. Né? Então, eu não quero fazer uma coisa que eu já vi, eu quero... Na verdade, ele até promete, né?
Aí, Às vezes ele até promete, ele fala assim, hoje a gente vai dar 10, eu digo tentativas. Fica aí. Aí ele fala assim, veja só, eu falo, prometa que você não pode fazer. Aonde, rapaz? Diga, sangue nos olhos. Não é não, pastor Liseu é Deus. Sangue nos olhos aqui, ó. E aí a gente brinca assim mesmo. O casamento agora nos 25 anos. Oh, meu Deus. E eu digo sempre para ela. Então, isso faz com que a gente, cada dia, tenha aquela expectativa.